Capítulo 14, verso 12 e 13, a palavra diz assim, ó. Só para contextualizar aqui se passaram 40 anos, mais ou menos, e então agora tem um velhinho de 85 anos, que está requerendo uma promessa que ele recebeu quando ele tinha 40 anos. E ele está dizendo para um amigo de jornada dele, chamado Josué, o nome desse velhinho é Caleb, e ele está falando para ele assim: eu quero a minha herança, porque eu me posicionei, eu tive atitude quando precisou ter, então eu quero a minha herança. Então ele começa dizendo assim, ó, nas entrelinhas, ó: dai-me a minha montanha, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. E então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e deu a ele Hebrom como herança. No nome de Jesus, vamos orar. Obrigado, meu bem. Vamos orar. No nome de Jesus, Senhor, eu quero orar, ó Deus, agora pela ministração da palavra, que a tua palavra possa vir, ó Deus, como um tiro certo no nosso coração, ó Pai. No nome de Jesus. Ó Pai, que possa acertar o alvo da nossa vida, das nossas emoções e da nossa alma. É o que eu oro hoje, pedindo, Espírito Santo, sua graça para poder ministrar essa palavra, no nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: o poder da atitude. Você está a uma atitude de alcançar os seus sonhos. Uma. Você está a uma atitude do peso certo, que você sempre desejou. Você está a uma atitude de se casar de maneira correta. Você está a uma atitude de ficar rico. Tem gente que não quer. Eu estou falando só coisa boa aqui, e tem gente que não quer. Eu vou repetir para você dar uns glória aí, bem dado mesmo. Você está a uma atitude do peso certo. Você está a uma atitude de casar certo, os jovens aí. Você está a uma atitude de ficar rico. Você está a uma atitude de ver seus sonhos se realizar. Você está a uma atitude de ver sua família rendida a Jesus. Você está a uma atitude de ver Tuneiras do Oeste inteira rendida ao Senhor Jesus. Uma atitude só. Só uma atitude. Nós poderíamos definir seres humanos da seguinte maneira. Primeiro, ser humanos que não têm atitude. Pessoas sem atitude. Segundo, pessoas com atitudes. Terceiro, pessoas com atitudes erradas. Quarto, pessoas com atitudes certas. E é claro que esse último agora é o que nós precisamos perseguir em nossa vida. Nós precisamos ser as pessoas que vão ter a atitude certa. Porque eu vou te dizer algo. Quem não tem atitude, uma pessoa sem atitude, ela não entra para a história. Ela não entra. Perceba bem, eu citei o nome de 2 dos 10 espias. 2, aqui nesse texto. Eles são lembrados na Bíblia a todo momento. Josué e Caleb. Fala aqui para mim. Quantos aqui conhecem algum Josué? Levanta a mão. Com o nome Josué. Quantos aqui conhecem alguém com o nome de Caleb? Levanta a mão. Os 2 tiveram atitude. Agora vamos falar se você conhece alguém que teve alguém com o nome dos que não teve atitude. Alguém conhece alguém com o nome de Samua? Alguém conhece alguém com o nome Safate? Alguém conhece outra pessoa com o nome de Gigeal? Aqui tem o nome de Oséias, mas não por esse Oséias aqui, sim pelo profeta Oséias, as pessoas põem o nome no filho. Alguém conhece alguém chamado de Pauti? Gadiel, tem um que eu conheço. Gadiel eu conheço. Gade, Amiel, Setur, Nabi e Jeuel. Não reconhecemos não conhecemos pessoas nenhuma com esse nome, a não ser o do Gadiel aqui, que é o filho de um grande amigo meu. Mas esses 10 espias aqui, eles
eles são sinônimos de pessoas sem atitudes. E hoje Deus te traz aqui neste lugar para te lembrar que nós devemos ter atitudes. Nós fomos chamados para ter atitudes. E mais do que ter atitude, nós precisamos ter a atitude certa. Nós precisamos ter boas atitudes. Boas. E não atitudes ruins. Por quê? Tiago 4,17 diz assim: portanto pensem nisto, quem sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Isso é muito forte. Você sabe fazer o bem e você não faz, este comete pecado. Então esse mês nós estamos no mês da multiplicação, e eu quero chamar a atenção para você em algo. Eu quero parabenizar o pessoal aqui que está liderando célula, que estão sendo levantados como líder de célula, porque vocês estão tendo uma boa atitude, porque vocês sabem o bem, vocês sabem o que é bom, e vocês sabem o bem que Jesus fez a vocês, e vocês estão querendo passar isso para outras pessoas, então vocês vão fazer o bem. Agora o grande X da questão é o seguinte: se eu sirvo a Deus há tantos anos, e eu não me preocupo em trazer ninguém para Jesus, a minha pergunta é: será que eu não estou pecando? Porque trazer alguém para Jesus é saber fazer o bem. O oposto disso também é verdade. Ser indiferente e não pregar para ninguém, e não procurar mostrar o caminho para ninguém, isso é uma má atitude, é uma atitude errada. Então, se eu sou servo de Deus e nunca preocupei em trazer ninguém para Jesus, nunca abri minha boca para falar de ninguém para Jesus, se a obra de Deus não me interessa, eu fico indiferente em relação a isso, então eu afirmo para você, baseado na palavra de Deus, você está em pecado. E a Bíblia diz que os nossos pecados são um abismo entre nós e o nosso Deus, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez é por causa disso que algumas coisas não dão certo na tua vida, porque você não se interessa pelas coisas de Deus. Isso me faz lembrar do texto de Lucas 15, quando o filho pródigo decidiu sumir, e perdeu o interesse pelas coisas da casa do pai, e ele foi e se perdeu lá no mundão. E a Bíblia diz então que ele teve uma atitude, ele diz assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ele teve uma atitude de se aproximar do Deus vivo. Mas aí ele diz assim: chegarei lá e direi para o meu pai: pai, não me trate como seu filho mais, mas trate-me como um dos teus trabalhadores. Dos teus trabalhadores. Opa, que coisa interessante. Ele não era um filho folgado que ficava só na veia do pai, jogando videogame, esperando o pai tratar ele. Não, ele era um filho que ele se interessou pela obra do pai, ele se interessou pelo trabalho do pai, e ele diz: pai, trate-me como um dos seus trabalhadores. É óbvio que o pai não tratou, você conhece o texto, mas ele se interessou pela obra de Deus. Ele foi começar a trabalhar nos negócios do pai novamente. Sabe qual que é o problema de muita gente? Tem gente que o negócio do pai para ele não interessa. O negócio do pai não interessa. E aí, o grande X da questão é o seguinte: se o negócio do pai não interessa para mim, eu tenho que questionar qual que é a minha condição espiritual. Será que eu não estou tão perdido quanto o filho pródigo? Será que eu não estou? Porque quando o João falou uma coisa aqui, ele falou assim: olha, eu me alegro, eu me empolgo com esse negócio de célula, com o negócio de ganhar alma. Essa deveria ser a empolgação da igreja, e não por outras coisas. A Bíblia diz assim: por que vocês estão fazendo boa obra, vocês que estão envolvidos na casa, tanto os que já estão liderando, quanto quem faz uma casa de paz, quanto quem participa de oração, esse tipo de coisa. A Bíblia diz assim: existe festa no céu por uma alma que se arrepende, por um perdido, do que por 99 que se reúne, 99 justos que se reúnem. A Bíblia está dizendo: o que é motivo de extrema festa no céu, deveria ser motivo para nós de extrema festa aqui na terra. O nosso problema é que a gente celebra tantas outras coisas, e a gente, quando uma alma se converte, quando a alma está precisando, a gente nem liga, a gente fica indiferente. Entende? Então, o que está faltando para nós? Atitude. Está faltando atitude. Atitude certa. É isso que está faltando. Então, hoje, Deus trouxe a gente aqui
para que a gente possa aprender com Deus, e entender que nós vamos ganhar essa cidade para o Senhor, mas nós precisamos melhorar a nossa atitude está muito ruim. Gálatas 5:7, e aí na condição de sacerdote dessa igreja, de pastor dessa igreja, ninguém melhor do que eu para saber a condição que a igreja já esteve e a condição que a igreja está na atualidade. Gálatas 5:7, olha que texto: vocês corriam bem, o que os impediu de obedecer à verdade? Nós queremos ganhar tuneiras para Jesus, isso está muito bonitinho no discurso da igreja, mas na prática está bem defasado, a igreja não se interessa mais como se interessava. Lá atrás nós chegamos a alcançar 10% da cidade, tinha 800 pessoas nas nossas células, 800 pessoas, vocês corriam bem, Igreja Batista, por que não estão correndo mais? A grande pergunta é: o que tirou o teu foco? Os projetos pessoais de ganhar dinheiro? O que tirou o teu foco? A política? O que tirou o teu foco, Igreja Batista? O que tirou? Porque uma coisa é fato, e Deus falou comigo: Maico, se a igreja não se posicionar, eu levanto outra igreja para se posicionar na cidade. Se a igreja não tomar uma posição, uma atitude de começar a se envolver, de apertar o pezinho no acelerador com relação à minha obra, eu levanto outros para fazer. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: e aí, irmão, como é que vai ser? Como que vai ser? Alô, Igreja Batista, vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade? Coloca o próximo versículo aqui, ó. Tal persuasão não provém daquele que o chama. Quem foi que convenceu você a tirar o foco? Seja lá quem foi, essa pessoa foi um instrumento do diabo, que a palavra de Deus diz assim, que o seu dizer seja sim, sim, não, não, o meio termo é do diabo. Então a pessoa que te convenceu a parar, uma coisa eu tenho certeza, não foi Deus. Eu vou parar de liderar uma célula, porque eu tenho assim, assado, Essa voz não foi a voz de Deus para você. Eu não vou plantar uma casa de paz, porque é muito pesado, é muito trabalho. Essa voz não foi a voz de Deus para você. Foi persuasiva, foi convincente, você caiu no conto do vigário, como diz o ditado, mas pronto, você não obedeceu a voz de Deus, você parou, você pendurou a chuteira. Um grande pastor da nação, outro dia, e Deus me fez lembrar disso, ele diz assim, que ele teve uma visão de muitos arados vazios, muitos arados sem gente colocando a mão, arremetendo aquela palavra de Lucas capítulo número 9, onde Jesus diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, esse não é digno do reino do céu. A grande pergunta hoje é: você está com a mão no arado, meu filho? Você está com a mão no arado? Você está empenhado no negócio do teu pai? Qual que é o negócio do teu pai? O negócio do teu pai é ganhar alma. O que move o céu não é dólar, não é euro. O que move o céu não é real. O que move o céu não são as mansões, não são os carros, não são as propriedades. O que move o céu é almas. Isso move o céu. Está faltando atitude para você. Está faltando atitude. Hoje Deus traz essa palavra ao nosso coração. Porque Deus quer realmente fazer algo aqui em Tuneiras. Deus quer. Ele já disse isso N vezes ao coração de cada um de nós aqui e tantas outras pessoas. O DNA dessa igreja é ganhar almas. O DNA dessa igreja é trazer pessoas para serem guiadas pelo Espírito Santo. Agora, tudo o que Deus está dizendo para nós hoje aqui é o seguinte: chegou a hora da gente ter uma atitude. Ou vai ou racha. Coloca para mim em 2
segundo livro de Reis 7, 3 a 8. Olha o que diz aqui. Havia quatro leprosos na porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Olha que interessante. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Os caras não tinham mais nada a perder. Os caras não tinham mais nada. Você sabia que às vezes nós temos que agir assim, não com relação a Jesus, mas tem muita gente presa a muita coisa. Tem muita gente presa a muita coisa. Às vezes nós temos que, para ter atitude, nós vamos ter que nos desprender de algumas coisas. Eu contei aqui, o final do ano passado, sobre como que está a evangelização no Egito, no meio dos muçulmanos. O cara decidiu seguir um pastor que é médico, seguia Jesus na igreja dele, de família muçulmana. E aí, escuta bem o que aconteceu. Ele começou a seguir, 1 ano seguindo, ele falou: vou me batizar. Só que o muçulmano lá tem que contar para a família que batiza. E quando conta, muitos deles são mortos. Muitos deles são mortos. E aí, mortos pela própria família. Na hora que o cara foi se batizar, o pastor falou assim: você crê no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Ele falou: sim, eu creio nele. Você crê nele como filho de Deus? Sim. Aí ele falou uma pergunta que nós não costumamos fazer aqui no Brasil. Ele disse assim: você está disposto a morrer por Jesus? O cara falou: não. Ele falou: então sai da água. Sai da água, porque eu não vou te batizar. E se eu fizesse essa pergunta aqui, quando fosse batizar cada um aqui? E ele disse: sai da água, porque você não está pronto. E o cara ficou mais 2 anos sendo acompanhado e edificando a fé. Quando chegou no 3º ano, ele falou para o pastor assim, ele falou: eu quero me batizar. E o pastor falou para ele: você está pronto para morrer? Ele falou: eu estou. Então foi lá e batizou. No dia do batismo dele, ele reuniu o pai e a mãe dele e os irmãos e falou assim: eu tenho um negócio para contar para vocês. Eu quero contar para vocês que já fazem 3 anos que eu estou servindo a Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou mais no Islã, eu sou cristão agora. E aí o pai dele pegou e falou assim: filho, sim, a gente já sabe. A gente acompanhava você, a gente sabia que você, tal dia, você ia em tal lugar, que era na igreja. A gente sabia que volta e meia você conversava com um tal homem, que era o pastor. E ele falou assim: mas você pode continuar servindo esse teu Jesus aí, porque esse aí é forte. Porque exatamente quando a gente descobriu, fazem 3 anos que a tua mãe coloca veneno na tua comida todo dia para te matar e você não morre. Todo dia. A minha pergunta é, irmãos, a questão não é nem o veneno aqui, a questão é a coragem do cara de contar. Às vezes, para a gente ter atitude, a gente tem que agir assim, ó. Se nos poupar, viveremos. E se nos matar, morreremos. Às vezes nós temos que ser assim. Aí preste atenção o que aconteceu. Tinha grande fome na cidade lá onde eles estavam. Só que eram leprosos, eles tinham que ficar do lado de fora. Ao anoitecer, eles se levantaram e foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém. Próximo. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de grande exército com cavalos e carros de guerra. E de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a própria vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e deixando o acampamento como estava, com muitas comidas lá. Tendo chegado às imediações do acampamento, aqueles leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam. Fazia muito tempo que eles não comiam e bebiam. Sabe qual que era a comida deles até então? Desculpa o palavreado aqui: bosta de pombo. Era isso que eles comiam. E era muito caro. E lá no açougue do seu Zé, lá, uma cabeça de jumento era vendida por 80 ciclos de prata.
Era isso que eles tinham para comer até então. Então eles comeram aqui como há muito tempo eles não comiam. Há muito tempo. E eles comeram e beberam, pegaram prato e ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Preste atenção na atitude deles. E depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram dali outros objetos e os esconderam também. Agora aqui, ó. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Guardar só para a gente. Esse aqui é que a ficha de muita gente que serve a Jesus precisa cair ainda. Está guardando só para Ele a salvação. Está guardando só para Ele. Olha lá, se banqueteou nas bênçãos de Deus, nas bênçãos de Jesus, mas não fala de Jesus para ninguém. Dá a entender que quer guardar só para Ele. E como diz um autor, prega a palavra, se possível abra a boca. Se preciso for, abre a boca. Porque nós pregamos a palavra é vivendo, é com as nossas atitudes, atitudes boas, atitudes coerentes com a palavra de Deus. Atitudes coerentes. Olha lá, se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Olha só, essa é a atitude que Deus espera de mim e de você. Preste atenção, a atitude. Eu disse para você que você está a uma atitude só da tua vida melhorar. Uma atitude só. Só há uma atitude. Quando esses homens se levantaram, Deus começou a trabalhar lá no acampamento dos arameus para que os arameus fossem embora. Às vezes Deus está esperando uma atitude sua. Deixa eu te dizer algo aqui, muito pessoal. Na minha vida, eu nunca calculei muitas coisas não. Eu vejo gente que calculou para casar. Ah, nós vamos esperar comprar nossa casa própria. Maravilha, cara. Nota 10. Mas comigo nunca foi assim. Eu vejo gente, nós vamos calcular, esperar para ter filhos, e calcula tudo. Na minha vida eu vou te contar como que funcionou as coisas. Eu só fui dizendo sim para Deus. Deus chamou eu com 16 anos de idade, eu disse sim, eu vou. Deus chamou eu com 17 para ser alguém na obra dele, para ser um pastor, sei lá. Eu disse, eu estou dentro. Ele disse assim, vou te levar papapá, assim, assim, assado, vou te levantar como pregador, muita coisa. Eu não parei para falar assim, deixa-me primeiro me despedir dos meus pais, como está descrito no texto da Bíblia. Não, eu só disse sim. Eu então, com 17 anos, comecei a namorar a Juliana, e com 18 eu falei para ela, casa comigo. Eu ganhava R$140 por mês, e tinha uma bicicleta que eu ganhei com 6 anos de idade, e a louca disse, caso. Só isso, doida, mais doida do que eu, corajosa, mulher de fé, o amor, e aí nós casamos, e eu fui vendo que eu nunca parei para calcular as coisas, eu nunca parei para estudar. Eu decidi fazer faculdade quando a faculdade já tinha começado o ano letivo, eu entrei com 3 semanas de atraso, e me formei, tudo porque Deus falou para mim, vem, eu falo, estou indo, vem, estou indo, vem, estou indo. E aí muitas vezes, quantas vezes eu estou pregando, quantas vezes eu, na célula, eu estava plantando casa de paz, evangelizando alguma pessoa, e aí eu falava assim, eu falava coisas que saía da minha boca, eu falava, uau! Como que isso saiu da minha boca? Nem eu sabia que eu tinha essa capacidade. Mas na verdade, estava se cumprindo um texto bíblico, quando Deus diz assim, através de Jesus Cristo, Ele fala assim, quando vocês forem, não se preocupem com o que vão dizer, porque eu vou colocar as minhas palavras na boca de vocês. Tudo que Deus está precisando hoje é que alguém tenha atitude de ir. E aí você está aí sentado, faz 30, 40, 50, 10, 15, faz 5 anos, faz 2 anos, você já ouviu nada, um sem sermão, você está cheio, você lê a Bíblia e você fala, não estou preparado. Não, você não está preparado, você está sem atitude. É isso aí, você está sem atitude, é isso. Você está verde, mas verde assim, sabe, na verdade não é verde, você está amarelando, mas não que você está maduro, é amarelão de amarelão mesmo, entende? Amarelando de medo. Fala para a pessoa que está ao teu lado, qual é, irmão? Fala para ele, qual foi? Fala para ele, por que tu está nessa? Fala para ele, por que você está sem atitude? Fala para ele, você está preparado? Fala para ele, você tem o Espírito Santo com você?
Não, mas pergunta forte, fala para ele, você tem o Espírito Santo com você? Fala para ele, então você tem tudo. Deus só está esperando uma atitude tua, só uma atitude, só uma atitude. Foi os 4 falar assim, vamos se levantar daqui, não vamos ficar aqui lambendo as nossas feridas uns dos outros. E eu quero abrir um parênteses aqui, tem muita gente que fica lambendo as feridas umas dos outros, só lambendo, parecendo pirulito. A gente tem que tomar cuidado para não ficar lambendo ferida uns dos outros. Tem coisa lá que a briga não é nem com você, você está lambendo ferida. Leproso, leproso. Decida se levantar hoje. Fecha parênteses, fecha parênteses. Eu quero te dizer uma coisa. Preste atenção nisso aqui, que essa aqui é a parte mais importante da mensagem. Lembra dos 10 espias? Eram 12. 2, Josué e Caleb, queriam avançar para a terra prometida. Os outros 10 queriam voltar para o Egito. Eles queriam apertar o botão do recalcular a rota. E eles queriam voltar para o Egito. Agora, pasmem, olha aqui para mim. Preste atenção nisso aqui. Sem atitude, os outros 10. Pois Deus decidiu e optou por matar eles no deserto do que deixar eles voltar para o Egito. Deus optou em matar eles no deserto do que deixar eles voltar para o Egito. Deixa eu falar uma coisa para você, Igreja Batista. Igreja Batista. Ô Igreja Batista. Presta atenção, Igreja Batista. Ou a Igreja Batista toma atitude com relação à obra de Deus, ou será que muitos não vão tombar no deserto? A fé de muitos não vão tombar no deserto? Porque Deus tem Canaã para nós. Canaã está ali na frente. O combustível que a gente tem aqui só dá para ir para frente, não dá para voltar. Deus deixou bem claro isso aqui. Ou vai, mas para o Egito você não volta. Para o Egito você não volta. Para aquele lugar de pequenez, de escravidão, de servidão. Aquele lugar aonde você cantou um trem aqui que às vezes nem você sabe que você cantou. Quem já pisou no Santo do Santo em outro lugar não sabe viver. O Santo do Santo é a terra prometida. Os outros lugares são o Egito, é o Egito. Então, Igreja Batista, nós só temos uma coisa, nós só temos que avançar, é só isso. Continua. Só temos que voltar o foco para a obra de Deus. Nós não devemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Hoje Deus está dizendo assim para mim e para você, tenha atitude. Fala para a pessoa que está do teu lado, tenha atitude. E ter atitude, muitas vezes, nós vamos ter um convite de Deus, de deixar de lado todo o embaraço, conforme está descrito em Hebreus capítulo 12. Ele diz assim, portanto também nós, coloca para mim aí, que eu já esqueci o restante. Portanto também nós, Hebreus 12, 1, olha lá, é isso aqui ó, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas, esse texto aqui nunca se encaixou tão perfeitamente nessa igreja, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, e de todo o pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha lá o versículo 2, tendo os olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à destra do trono de Deus. É para deixar para trás todo o embaraço, tudo aquilo que te embaraça. Ter atitude, diga assim comigo, ter uma atitude vai exigir abandonar todo o embaraço. Preste atenção nisso. João capítulo número 11. Jesus diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro então ressuscita, mas está mumificado, está com faixas, está com embaraços. Talvez você está até vivo, mas tem alguns embaraços que precisam ser retirados da tua vida. Talvez o embaraço seja aquele pecado escondido, aquele namoro impuro, o embaraço seja aquela amargura que acompanha durante muito tempo, uma coisa que fizeram para você que já está fazendo o 25º aniversário. A amargura faz 25 anos que está instalado no coração,
que sopra até velhinha, 25 velhinhas assim, ó, quando dá, mas tal coisa, fizer tal coisa assim, assim, assado. Entendeu? Isso está sendo embaraço na tua vida. Talvez tem pessoas que o embaraço dela é a preguiça mesmo. Hoje Deus te chama aqui para dizer, tenha uma atitude. Tenha uma atitude. Deixa a capa surrada, assim como o cego de Jericó deixou a capa surrada dele. Tem coisas que você tem que deixar para trás. Tem coisas que você tem que deixar para trás. Eu tenho decidido deixar algumas coisas para trás. Eu tenho decidido isso. E eu quero falar uma coisa para você. O Espírito Santo hoje, ele vai ser aquela pessoa que vai tirar todas as faixas que estão te enfaixando, que está te deixando mumificado. Mumificado. Tem pessoas mumificadas. Parece que está viva, mas está morta. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Tem muitas pessoas andando na fama e na glória do passado. Tens fama de que está vivo, mas está morto. Apocalipse capítulo 2 fala sobre isso. Você tem fama de que você está vivo espiritualmente, mas está morto. Você tem fama de que você não é nem frio e nem morno. Ou nem frio e nem quente, é morno. E Deus está com vontade de vomitar. Por causa da apatia. Por causa da falta de atitude. A falta de uma posição com Deus. Tem pessoas que estão há 15, 20 anos acompanhando Jesus de longe, até hoje não tomou uma decisão de descer as águas. Você vai esperar mais o quê? Vir um anjo aparecer de branco na tua frente? Deixa eu te falar, não vai aparecer. Não vai. Você precisa tomar atitude. E tem coisa que Deus ainda não fez na tua vida porque você ainda não tomou. Não vai. Primeiro livro de Reis 18, 21, o profeta Elias diz: até quando você vai cochear entre dois pensamentos? Ei, Igreja Batista, até quando nós vamos ficar entre dois pensamentos? Nós vamos querer duas coisas, nós vamos querer dois senhores. Até quando? Até quando? Elias diz assim: se o Senhor é Deus, sirva a Ele. Mas se Baal é Deus, sirva a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: decida. Tenha uma atitude forte, firme. Eu falei já aqui outro tempo, eu orei durante 17 anos pela vida do meu pai. Eu chegava a pregar para ele, rapaz, ele escapava liso, pensa num caba liso, no evangelho. Teve uma época que eu falei, eu não vou nem orar mais essa pega, quer ir para o céu, vai, quer ir para o inferno, vai. Falei desse jeito dentro de mim, neguinho. Aí um dia, do nada, falei para ele, e aí meu pai, vamos servir o Senhor? Aí, acho que a mãe ajeitou ali, ele foi para o Peniel, ele aceitou a Cristo lá no pé da cruz. Ih, já citei o negócio que tem. Peniel, escapou. Lá no pé da cruz. E aí, dali a pouco, fomos conversando com ele, ele falou, vou me batizar. Eu falei para ele, isso aqui me chamou a atenção. Eu falei para ele assim, então vamos fazer a classe de batismo. Ele falou assim para mim, falou, meu amigo, ele falou, filho, eu já acompanho o evangelho faz 40 anos. E eu decidi agora, e eu não preciso nem de ir nessa classe de batismo. Porque eu decidi. Eu tomei uma decisão. Eu quero declarar isso sobre a sua vida e sobre a sua família. Aquela pessoa que estava demorando decidir, no nome de Jesus Cristo, ela vai tomar uma atitude por Cristo agora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Mas o que me chamou a atenção foi que ele deixou de cochear entre dois pensamentos. Ele deixou de cochear entre dois pensamentos. Ele deixou de estar entre dois pensamentos. O que Deus está fazendo aqui hoje é dizendo para você, tome uma atitude. Tome a atitude de ser um homem de Deus. Tome a atitude, Igreja Batista, de ganhar essa cidade verdadeiramente para Jesus. Vamos ser uma igreja de pessoas grandes em Cristo Jesus. Uma igreja de pessoas grandes, não de pessoas pequenas. Entendeu? De pessoas grandes. Eu tenho orado por isso. Deus levanta essa igreja como uma igreja de pessoas grandes. Tem algumas igrejas que eu vejo, tem tanta gente boa em algumas igrejas, pessoas como referência no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Tem uma igreja nos Estados Unidos chamada Bethel, que fez muitas dessas canções que a gente canta aqui. Muitas, foi a Bethel. Aquela uma lá, tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Essa igreja, se não me engano é esse para sempre exaltado. Bondade de Deus, aquela, esse é o em total. Bethel.
Rei do meu coração, rei do meu coração, nananana, minha fonte eterna é Bethel. Saiu tudo de lá. E sabe o que é mais lindo? Não é só o ministério de louvor deles que é forte. Eles têm pastor que prega sobre profético. É os maiores do mundo, é tudo da igreja deles. Detalhe, Bethel, nos Estados Unidos, ela é numa cidade pequeniníssima, do tamanho de Umuarama. É claro que a gente mora numa cidade minúscula, de 8 mil habitantes. Mas uma cidade de tamanho de Umuarama, chamada Redding, no norte da Califórnia. No norte da Califórnia, perto de Miami, Chicago, Los Angeles, Nova York, é uma cidade muito pequena. O que eu quero te dizer, olha o que Deus traz no meu coração aqui, que não veio nem hoje de manhã isso aqui. Se a nossa igreja fizer a lição de casa certinho, Deus vai levantar aqui muitas pessoas grandes aqui. E essa cidade, menor do que a Bethel, menor do que o Redding lá na cidade, muito menor, mas vai ser conhecido como um lugar de avivamento, como um lugar de referência. Tudo depende de uma atitude da Igreja Batista hoje. Então amanhã você vai ver, ou hoje, você vai ver quem faltou no culto, aqui essas cadeiras vazias aí, você vai ter uma atitude, você vai mandar mensagem, por que você faltou no culto? Eu faltei, toma uma atitude. Por que você faltou? Por que você está faltando? Toma uma atitude. Porque a palavra de Deus para nós é o seguinte: ou a igreja se posiciona, ou ele vai levantar outra igreja na cidade. Irmão, na boa, eu não quero, não precisa. Claro que eu quero que todas as igrejas aqui sejam grandes e tudo mais, e que possa. Mas, irmãos, se a bola da vez está com a gente, e claro, está com as outras igrejas também, com todas as igrejas, mas se a bola da vez está com a gente, por que a gente vai passar? Por quê? Então, tudo, como pastor dessa igreja, estou te dando esse direcionamento hoje, toma uma posição. Eu vou ser uma mulher de Deus melhor, um homem de Deus melhor. Eu vou ser uma pessoa de oração. Vou ser uma pessoa que vai se envolver com a obra de Deus. Eu vou começar a falar de Jesus. Eu vou convidar os outros para ir para Peniel. Convide. Você está esperando o quê? Ontem eu convidei uma mulher aqui, que veio lá de Cidade Gaúcha. Ela e o esposo dela, eles vieram aqui participar do imersão de casal, que muitos casais aqui não vieram. Deve estar uma maravilha teu casamento, né? Deve estar 100%. Você não veio aqui. Um assunto importantíssimo. O poder da paternidade bem resolvida na construção de uma nova família ou de um novo casamento, de um casamento. Enfim, coisa importantíssima, pois teve gente que viajou 90 quilômetros para vir sentar aqui e aprender. Entende? 90 quilômetros e depois 90 para voltar. E aí convidei ela. O grande X da questão hoje, você precisa ter uma atitude. Tenha uma atitude. Se envolva, vamos fazer o dever de casa certinho. E dali a pouco nós vamos ver o mover de Deus de uma maneira diferente sobre as nossas vidas. Você precisa ter vontade de voar, ter tanta vontade de voar, a ponto de desistir de ser uma lagarta. Tem outra frase que eu li um dia: eu não posso reclamar de estar sendo pisoteado pelos homens, se eu sou um verme, se rastejo como um verme. Então eu não posso reclamar de estar sendo pisoteado. Tudo que hoje Deus chama você é para tomar uma atitude, de ser um homem de casa, de fazer o dever de casa, vamos dizer, de ser uma pessoa de referência. As pessoas vão olhar, vão ler tua vida e vão falar assim: eu quero ser igual a ela, eu quero esse Jesus igual, eu quero esse Jesus aí que você está falando. Tudo depende de uma atitude certa. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Feche seus olhos. Tem gente que é um leão para tomar atitude para as coisas terrenas, mas é uma lesma para tomar as atitudes para as coisas de Deus. Lento que só. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você: meu filho, eu te amo, eu quero te ver uma atitude. Eu quero te ver tomando posse da terra prometida.
Em 23 anos servindo a Jesus Cristo nessa igreja, eu vi muitas pessoas passar por essas cadeiras aí. E muitas delas hoje não estão mais. Só tem história para contar quem permanece. E não estou julgando, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só estou falando que perderam tanta coisa. Tanta coisa. Perderam tanta coisa. E hoje Deus está te chamando para ter uma atitude. Uma atitude de ser a resposta de Deus para essa cidade, para essa nação. Para ser a resposta de Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Vai falando com Deus. Fala: Deus, me ajude a tomar uma atitude diante do Senhor. Me ajude a ter uma atitude diante do Senhor. Me ajude a se interessar pelas coisas do Senhor. Me ajude a plantar uma casa de paz. Me ajude a ser um líder de célula. Me ajude a ser um líder de ministério. Me ajude a ser um pastor, uma pastora, a ser um missionário. Me ajude a ser um mantenedor. Me ajude a ser alguém que vai fazer a diferença. Eu não quero passar em branco. Me ajude. Me ajude. Fale com Deus, fale com Deus. Deus está procurando por você. Você precisa dar uma resposta hoje. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá o direito de dizer não. Ele nos dá. Deus é maravilhoso. Você sabia? Eu descobri, e a minha vida ficou mais leve, o dia que eu dei às pessoas o direito delas não gostarem de mim. Gosta de mim, tudo bem. Se não gosta, meu amigo, você tem esse direito de não gostar de mim. Siga a tua vida, que eu sigo o meu caminho. E Deus é desse jeito. Deus dá o direito da gente de tomar uma atitude certa a favor dele, ou de não querer tomar uma atitude, ou de tomar uma atitude errada. Deus, Ele te dá. Mas o dia que você decidir dar uma resposta a Deus, se prepare para viver uma vida poderosa. Uma vida poderosa. Se prepare para viver uma vida poderosa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. O papai está na sala. Sim, Jesus está aqui. O papai, o teu pai está na sala. Ele está na sala. E Ele quer uma atitude tua. E o que Deus traz no meu coração nesta noite é a mesma impressão que Ele trouxe de manhã. Isaías, tendo aquela visão daquele trono, o céu, anjos rodando para todo lugar, aquela coisa linda, anjos cantando, o ambiente do céu. Ele teve uma visão do céu. Ele teve uma visão do céu. Ele teve uma visão do céu. E primeiro ele tem uma atitude em relação a ele. Ele diz assim: ai de mim, que eu sou um homem pecador, meus lábios são impuros, eu habito no povo de impuros lábios, no meio do povo de impuros lábios. E aí o anjo, Deus, melhor dizendo, Deus responde àquela atitude de Isaías de arrependimento e diz: olha, um anjo está tirando aí uma brasa viva do altar e está tocando os seus lábios agora. Seus lábios teu pecado foi perdoado e a tua culpa foi removida. E depois dessa atitude, depois que Deus resolveu o embaraço da vida de Isaías, e que Isaías também resolveu esse embaraço, depois disso, talvez tem pessoas aqui hoje que Deus está te chamando para resolver alguns embaraços da sua vida, e isso exige humildade. Eu quero te chamar aqui na frente. Você precisa resolver alguns embaraços da sua vida. Só que não vem agora não. Não vem agora não. Espera aí. Depois disso, Deus diz para ele assim, nas entrelinhas eu faço essa leitura: então Isaías, agora você sentou, provou do meu banquete,
Tem muita gente que não conhece, que não sabe, tem muita gente que estão perdidas, tem muita gente que não conhece. E aí Isaías então recebe uma intimação de Deus, aonde Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E hoje Deus está trazendo essa pergunta aqui neste lugar. Tem muita gente nessa cidade que não teve uma visão do céu. Pelo contrário, dentro da casa deles está um inferno. Eles vê demônio, eles têm pesadelo todo dia. Tem uma voz dizendo para eles se matar. Ô gente, eu trato disso toda santa semana. Em torno de 15, 30 pessoas falando: tem uma voz falando para me matar, tem uma voz falando para me matar, tem uma voz falando para me matar. Tem pessoas que estão tendo visão do inferno, que a casa deles está um inferno, a vida deles está um inferno, a vida deles. E tudo o que ele está precisando hoje é de alguém que se coloque na brecha, como está descrito em Ezequiel. Procurei um que se colocasse na brecha, mas não encontrei. Será que hoje Deus pode encontrar alguém que vai responder o chamado de Deus desse: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus está clamando por isso aqui nessa cidade. Isaías disse: eis-me aqui. E eu gosto do erro da tradução que diz: envia-me a mim. Pois hoje Deus está perguntando aqui neste lugar, tirando o Fabrício e a Dani, o Osto e a Nathalie, será que Deus pode encontrar aqui pessoas que vão responder o envia-me, Senhor, envia-me? Cadê você? Tanto você que precisa tirar os embaraços, quanto você que quer dar uma resposta para Deus. Sai do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Sai do seu lugar agora, enquanto nós cantamos essa canção, e vem aqui. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Tome uma atitude hoje. Ao Deus do meu. Quero chamar os pastores para orar. Eu deduzo que os que ficaram no banco estão tendo atitude, né? Eu navegarei. E se você não tem nada, que Deus tenha misericórdia da tua vida. Se queres viver apático, que Deus tenha misericórdia de você. Mas hoje Deus te chama para dar uma resposta. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, Pode ungir eles, em nome de Jesus. que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Oh Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Espírito Santo de Deus, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, que o Senhor, ó Pai, possa encontrar em nós uma igreja que vai fazer a diferente, uma igreja que vai fazer a diferença, uma igreja que vai ser um instrumento nas Tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai. Que o Senhor possa achar aqui, ó Deus, pessoas que vão se interessar pela Sua obra, que vão fazer a diferença, que vão glorificar o Seu nome, que vão, ó Deus, ganhar, Senhor, essa cidade para Ti.
Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia. Ó Deus, que o Senhor levante Torneiras do Oeste como uma cidade apaixonadas por almas, como uma cidade que vai tomar, essa igreja vai tomar uma atitude diante de Ti. Uma atitude certa. Oh meu Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Que o Senhor possa encher, ó Deus, com Tua unção, com Tua unção, com Tua glória, com o Teu poder, a vida de cada um aqui. Abrace alguém que está do seu lado e ore com ele agora. No nome de Jesus, ore com ela. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ore com ela, ore. Você, a partir de hoje, se tornará um executivo do reino de Deus. Uma executiva. Deus está levantando pessoas como executivos do Senhor aqui neste lugar. Executivos. Pessoas que vão fazer a diferença, que vão ser representantes. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta de Deus. Tem pessoas. Deus está te entregando pessoas nas mãos. Deus está te entregando pessoas. Deus está te entregando família nas tuas mãos. Deus está te enchendo de ousadia. Você vai ter coragem de falar do amor dele. Você vai ter coragem de falar do amor dele. Eu provei o mais doce amor. Você vai ter coragem de falar do amor dele. Saiba disso. E a vergonha desfaz. Olha aqui para mim. Deixa eu te dizer algo. Quando eu era criança, a gente andava muito de a pé. A gente ia para o sítio de a pé. E volta e meia, quando a gente estava andando lá no meio, de repente a gente estava andando assim, a gente passava perto de uma moita. Tinha uma moita de grama assim, de capim. Volta e meia acontecia isso. Saía um lebre correndo de lá. A gente estava no maior susto. Seja ousado, irmão. Não fique com medo não de pregar a palavra para a tua família. Ah, mas se eu levar um não? Ah, se você levar um não, você vai morrer por causa disso? Dá uma chacoalhada na moita para ver se vai sair uns lebres de lá. Dá uma chacoalhada na moita lá. Quem sabe sai um lebre. Eu convidei algumas pessoas para vir no negócio de casais ontem. E veio convidado. Saiu uns lebres correndo de lá. Entende? Às vezes a gente nunca convida ninguém para uma célula. A gente não convida para vir num culto. Ué, o Budiaco ali, ó, meu amigo de bola, zagueirão fera. Outro dia, acho que o João estava me contando alguma coisa nesse sentido. Falou, a Thaís estava falando. A Thaís, é verdade, a Thaís estava falando. Diz que ele falou assim: mas ninguém me convida para ir para a igreja. Mas ninguém me convida. Convidou, tá ali, ó. Olha o tamanho dos lebres que saiu ali, ó. Que benção. Olha o grandão da Galileia, como diz o pastor aqui domingo passado, né? Que benção, ele e a esposa ali. Tem gente que só está esperando um convite, irmão. Tem gente que só está esperando um convite. Tem gente que só está esperando você se convidar para fazer a casa de paz na casa dele. Você se convidar. Posso fazer uma oração uma vez por semana na tua casa? Uma vez por semana. E às vezes a gente fica com medo. Mas hoje Deus te levanta como uma pessoa que vai chacoalhar a moita. Olha que aplicação fera. Você vai sair por aí chacoalhando as moitas. Entende, irmão? Num bom sentido, irmão. Para ver se vai sair uns lebres de lá. Entende?
Para ver se vai sair uns lebres de lá. Vai no teu trabalho amanhã, convida alguém para ir para o Peniel. Quem sabe você garimpa alguém para ir. Mandou uma mensagem hoje para um amigo teu que está precisando de Jesus. Convida ele para fazer uma casa de paz na casa dele. Convida ele para uma célula. Convida ele para o culto. Faça alguma coisa, irmão. Desmumifica, por favor. Seja vivo. Não viva só que nem o São Paulo, das glórias do passado, Jean. São Paulo só vive O ano passado ganhou uma Copa. Esse ano acho que ganhou outra no começo do ano. Mas o hino do São Paulo é de matar. A sua glória vem do passado. Tem gente que está desse jeito, né? Tem servo de Deus que a glória dele só vem do passado. Naquele tempo a gente orava. Naquele tempo minha célula bufava de gente. Naquele tempo. Mas você não é mais o mesmo. Está na hora de se levantar. Tome uma atitude no nome de Jesus de Nazaré. Com o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as eternas consolações do Espírito Santo seja com a sua vida hoje, amanhã e eternamente. Vai na graça e na paz. Tenha uma semana de vitória. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma.